cristianismo, frequentemente se fala sobre um Salvador que resgatará a humanidade no juízo final, mas muitos não sabem que esse fim dos tempos é desencadeado pelo próprio Deus. Então, o que realmente acontece no juízo final? No livro do Apocalipse na Bíblia, é descrita a aparição de um cordeiro coberto de sangue, segurando um pergaminho com 7 selos. Esse cordeiro simboliza Jesus, que foi crucificado, e os selos do pergaminho são as chaves para iniciar o juízo final. Uma vez que os 7 selos são abertos, Deus começará o juízo final, e o mundo entrará em contagem regressiva para o Apocalipse. Nesse momento, a humanidade na Terra já terá sido dizimada pela metade pelos 4 cavaleiros do Apocalipse. Além disso, enormes vespas estarão assolando a Terra, a água potável estará contaminada, e o sol já não brilhará com a mesma intensidade. Mesmo assim, o julgamento ainda não terá terminado. Nessa altura, uma mulher coroada com 12 estrelas aparecerá. Ela será de uma pureza celestial, e sua voz soará como uma melodia divina, trazendo paz aos povos. Mais importante, essa mulher estará grávida, e o filho em seu ventre será o Salvador, Jesus Cristo. Essa mulher é a Virgem Maria. No entanto, nesse ponto da história, Jesus ainda será apenas um feto, enquanto durante o Apocalipse, o demônio Satanás estará planejando seus próximos movimentos. Um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres surgirá no mundo. Esse dragão será tão grande que, com um movimento de sua cauda, poderá derrubar estrelas do céu noturno. Esse dragão é a encarnação de Satanás, cujo objetivo ao aparecer é devorar Jesus. Mas Deus não estará despreparado. Ele enviará o arcanjo Miguel como guarda-costas de Jesus. Miguel e Satanás travarão uma batalha feroz. No final, ambos sairão gravemente feridos, e Satanás perceberá que seu objetivo é difícil de alcançar. Assim, ele passará seus poderes a uma besta que emerge do mar. Essa criatura tem o corpo de uma foca, as patas de um urso, a boca de um leão, e também possui 7 cabeças e 10 chifres. Satanás, sabendo que impedir o nascimento de Jesus é quase impossível, ordenará à besta que corrompa o coração das pessoas. Ao sair da água, a besta demonstrará seus poderes e sua força, enquanto difama Deus. Sob a influência da besta, muitos seguidores de Deus se tornarão seus opositores, e muitos outros se juntarão às forças de Satanás. Nesse ínterim, um segundo monstro aparecerá no mundo. Este segundo monstro se assemelha ao cordeiro coberto de sangue, mas possui apenas 2 chifres. Obviamente, esta criatura é um falso Cristo, enviado pelas forças de Satanás. O falso Cristo surge como um assistente da besta, proclamando sua grandiosidade e justiça. Se alguém se juntar ao exército da besta, um número de 666 será gravado em sua testa. Mais tarde, as pessoas analisaram o significado desse número e concluíram que 666 simbolizava o imperador romano Nero. Na época, Nero, que estava no poder, odiava profundamente os cristãos por interferirem em seu reino. Portanto, queria erradicar o cristianismo, o que fez com que os cristãos o vissem como um tirano e inimigo, retratando-o como a encarnação do demônio. E o número 666, quando decomposto em caracteres romanos, representa Nero. Por isso, no Apocalipse, disse que aqueles com o número 666 na testa são pessoas que abandonaram a fé e os deuses. A essa altura, talvez muitos já tenham percebido que os adversários de Deus são de 2 tipos. Um tipo é a religião adversária, o falso Cristo, ou seja, as forças demoníacas. O outro tipo são os imperadores que se opõem ao cristianismo e querem estabelecer seu próprio poder absoluto. Esses 2 tipos de pessoas são vistos como inimigos do cristianismo e, portanto, considerados parte do exército do diabo. Todos nesse exército estão sob o julgamento de Deus. O juízo final continua, mas os opositores ainda existem. O que Deus fará? Ele iniciará uma fase ainda mais terrível do juízo final. Quando o fim dos tempos chegar, o Salvador virá para resgatar os fiéis. No entanto, muitos não sabem que a salvação do Salvador é baseada na destruição. De acordo com o Apocalipse, o juízo final tem 3 fases. A primeira fase é a abertura dos 7 selos, cada selo trazendo um desastre apocalíptico. A segunda fase é o toque das trombetas por 7 anjos. Nessa fase, a maioria da humanidade já terá sido exterminada. Mesmo assim, ainda haverá muitos que se opõem ao cristianismo.
Sob a influência de Satanás, esses se tornam inimigos do cristianismo. Assim, Deus finalmente inicia a terceira fase do julgamento, as 7 taças de ira. Essas taças estão cheias da ira de Deus, e cada taça pode destruir um mundo. Ao ver que as pessoas não se arrependem, Deus começa a puni-las com sua ira. Quando cada taça de ira é derramada sobre a terra, todos com o número 666 na testa desenvolverão feridas dolorosas e desejarão a morte. Quando a segunda taça de ira é derramada, o oceano se torna vermelho como sangue e todos os seres marinhos morrem. Quando a terceira taça é derramada, toda a água doce na terra se transforma em sangue. Quem beber dessa água morrerá instantaneamente. A quarta taça de ira não é derramada sobre a terra, mas sobre o sol. Este, em resposta à ira de Deus, se torna mais ardente e queima com um calor insuportável todos aqueles que se aliaram a Satanás. A quinta taça de ira de Deus acerta diretamente o trono de Satanás, mergulhando seus adoradores em escuridão total. Especialistas em Bíblia acreditam que isso simboliza a queda do Império Romano, deixando todos sem liderança. A sexta taça de ira é despejada no rio Eufrates, que é considerado sagrado no Ocidente, fazendo com que o rio evapore instantaneamente. Nesse momento, Deus já reuniu suas forças ali, pronto para travar uma batalha final contra os que se opõem a ele. Quando a sétima taça de ira é derramada, o maior evento climático extremo da história ocorre. Terremotos nivelam montanhas e tsunamis submergem continentes. Granizo cai como pedras gigantes e raios caem incessantemente sobre a terra. O julgamento de Deus é verdadeiramente terrível. Em um mundo devastado, incontáveis pessoas serão mortas e muitas clamarão em desespero. Mesmo assim, alguns continuarão a amaldiçoar e resistir à vontade de Deus. Claro, Deus não se verá como culpado de nada. Ele acredita que essas pessoas foram corrompidas pelo demônio e são irremediáveis. Neste ponto, toda a ira de Deus será derramada, e ele terá se cansado de brincar com a humanidade. Com a chegada de Jesus, ele ordenará que Jesus, empunhando uma espada de 2 gumes, extermine todos os seres humanos. Quanto à besta que corrompeu os corações humanos e ao falso Cristo, ambos serão lançados no inferno ardente por Deus. Embora Satanás esteja gravemente ferido, ele é um rei, e por enquanto, Deus não poderá lidar com ele diretamente. Satanás será então selado no poço sem fundo. Após 3 fases de julgamento, Deus exterminará todos os humanos. Com todos mortos, como o Salvador pode salvar a humanidade? Jesus possui uma habilidade muito poderosa, a ressurreição. Depois do juízo final, Jesus, olhando para a terra devastada, começa a usar sua habilidade para ressuscitar as pessoas. No entanto, Jesus não ressuscita todos indiscriminadamente. Ele traz de volta apenas aqueles que foram fiéis ao cristianismo e que não se opuseram a Deus. A intenção de Deus é clara: você pode não acreditar em mim, mas não pode se opor a mim. Caso contrário, eu o eliminarei. Após Jesus ressuscitar os fiéis, eles dominarão o mundo e viverão em felicidade por 1000 anos. No entanto, Satanás ainda não estará morto. Após 1000 anos de prisão, ele finalmente se libertará e voltará à terra. Isso, porém, será uma armadilha de Deus para aplicar seu julgamento final sobre Satanás. Quando Satanás tenta voar para os céus, uma chama divina desce, consumindo-o, e seu exército é totalmente destruído por essa chama. A morte de Satanás significa a destruição de todos os inimigos de Deus, e não haverá mais oposição a ele na terra. Para os que acreditam em Deus, a terra se torna um paraíso. Em Jerusalém, uma cidade sagrada feita de ouro puro aparecerá, com 2.400 quilômetros de comprimento, largura e altura. Para se ter uma ideia, o raio da Terra é de cerca de 6.000 quilômetros. Se compararmos a Terra a um corpo humano, esse palácio seria como uma cabeça crescendo sobre a Terra. Mesmo que essa cabeça de metal pudesse alterar a órbita da Terra, os fiéis acreditam nisso cegamente. Segundo o Apocalipse, o palácio é o paraíso, onde os fiéis, anjos, Deus e Jesus vivem felizes. Não há preocupações com comida ou bebida, pois há um rio sagrado, inesgotável, e uma abundância de alimentos. A humanidade não mais enfrentará a morte, a dor ou a tristeza, apenas alegria e felicidade. Nos tempos em que o cristianismo era dominante e a ciência estava ofuscada, o cristianismo usava histórias sobre o juízo final e o Salvador para convencer as pessoas a aderirem à sua fé e para combater seus inimigos. Pelo processo de julgamento e salvação, podemos ver que Deus e o cristianismo
agem como uma organização de poder, e o julgamento é uma luta contra outras organizações de poder. Todos os inimigos devem ser exterminados, não redimidos. O chamado Salvador não resgata toda a humanidade, mas recompensa apenas os membros da própria organização. Somente aqueles que não se opõem a Deus e ao cristianismo têm o direito de sobreviver. Em comparação, o budismo é mais sábio. O budismo prega a igualdade de todos os seres e a salvação universal. Mesmo os grandes malfeitores e adversários devem ser redimidos, não mortos. Claro, tanto o cristianismo quanto o budismo têm como objetivo final atrair as pessoas para seu campo, senão você estará condenado ao inferno. Após explorar os eventos apocalípticos descritos no Apocalipse, fica claro que o juízo final é uma narrativa poderosa sobre fé, redenção e o destino final da humanidade. Cada fase do julgamento de Deus nos desafia a refletir sobre nossas próprias crenças e o papel que desempenhamos no grande plano divino. O Apocalipse não é apenas um fim, mas um novo começo, uma chance para a humanidade renascer e viver sob a orientação do Salvador. Se você se impressionou com essa jornada pelo Apocalipse e quer continuar explorando temas profundos da fé cristã, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não perca nossos próximos vídeos, onde mergulharemos ainda mais fundo nas histórias bíblicas e em seu impacto em nossas vidas. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões sobre o fim dos tempos. Juntos, podemos desvendar os maiores mistérios da fé. Até a próxima.